sempre bem-vindo aí às nossas sessões. E passo a palavra agora, na sequência, ao Dr. Felipe Vinícius Silva. Está nos ouvindo? Perfeitamente, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar perante essa segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Já cumprimento nosso excelentíssimo desembargador militar, Dr. Clóvis Santinon, nosso excelentíssimo desembargador Silvio Hiroshi Oyama, o nosso desembargador relator, o nosso desembargador revisor, Ricardo Jurra Sanches. É um prazer sempre estar perante vossas excelências nesse Tribunal Castrense. Cumprimento o nosso procurador de justiça, todos os funcionários aqui do nosso egrégio Tribunal Castrense e os meus colegas advogados que me ladearam durante todo esse processo penal. Essa situação, ela se trata de uma ação penal extremamente importante, que está em jogo a segurança jurídica que possui o policial militar contra denúncias anônimas. Vossas excelências podem não ter ciência mais a fundo do que se passa no batalhão e nesta companhia, da desmotivação da tropa de algo desta magnitude, ter que chegar à segunda instância com uma condenação penal até o presente momento. Os fatos, como já bem narrados pelos meus colegas, eles se iniciaram em março e maio de 2015, quando aportaram na Corregedoria da Polícia Militar 2 denúncias anônimas, as quais informavam que policiais militares da 3ª CIA do 15º Batalhão, nos dias 28 e 30 de cada mês, recebiam vantagens indevidas de um traficante denominado Chupão, para se omitirem na repressão do tráfico de drogas na rua Xisto, lá no bairro do Jardim Primavera, em Guarulhos. A Corregedoria instaurou um procedimento investigatório, até então, corretamente, não se instaura inquérito policial com denúncias anônimas, mas esse procedimento investigatório, ele foi, na verdade, um IPM transvestido de investigação preliminar. Ele durou mais de um ano, ele durou cerca de um ano, buscando certidões, fazendo levantamentos no local, a busca de sistemas de inteligência, tirando foto dos policiais à distância. Foi um IPM transvestido de investigação preliminar. E ao final de um ano de investigação preliminar, criminal, que já realmente, infelizmente, isso ocorreu, baseando simplesmente no fato de que alguns rastros de viatura passavam nos locais descritos da denúncia, o que é óbvio, porque era o CPP das viaturas, o corregedor despachou para instauração de inquérito policial militar. E aí se seguiu mais um ano o inquérito policial militar. Então nós temos assim, um ano de investigação preliminar, que se tornou ilegal, uma instauração de mais um ano de um inquérito policial militar, sem nenhuma fundamentação, sem indícios mínimos de autoria e materialidade. Coincidentemente, para reforçar o cunho acusatório, em 2017, sem nada contra o chegou mais 2 denúncias anônimas na Corregedoria. Foi um procedimento inteiro de denúncias anônimas. E essas denúncias anônimas se basearam para a quebra do sigilo telefônico. Ilegal, porque não tinha fundamentação como se exige na Lei 9.296 de 96. E a partir daí nós tivemos mais 5 anos de quebra de sigilo telefônico sem nenhuma confirmação das denúncias. Então, para resumir os fatos, nós tivemos 4 denúncias anônimas, 7 anos de investigação, cerca de 6 áudios com conteúdo de ilações acusatórias, em áudios onde muitas vezes nem se sabia, a Corregedoria nem conseguiu identificar com quem que o falava. Nós não tivemos nenhuma materialidade, nenhuma droga apreendida com o apelante, com qualquer pessoa que seja, em qualquer local que seja. Nenhum traficante preso, nenhum dinheiro ilícito com o réu. Apenas os 6 mencionados áudios em 7 anos de investigação, oriundos de uma interceptação ilegalmente concedida. O ele foi, a partir daí, indiciado, denunciado e condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão. Até a quantidade da pena, como explicado na nossa peça apelatória, mostra a parcialidade e a intenção de se chegar numa pena superior a 8 anos, só para se chegar no mínimo previsto para um regime fechado. Isso acabou com a vida e a carreira particular, a vida profissional e particular de um policial militar que falta cerca de um ano para se aposentar. E a partir daí nós podemos refletir que o erro do processo ele se inicia muito antes da análise do mérito. A sentença acabou sendo nula pela ausência de fundamentação. A honorável sentença resumiu tanto do voto em plenário quanto no papel de uma forma extremamente genérica,
importantíssimos pontos levantados pela defesa. Foi alegado e provado no julgamento, excelências, que o IPM ele foi instaurado apenas em informações de denúncias anônimas, sem qualquer indício mínimo de autoria e materialidade das acusações. Foi provado que a Corregedoria prosseguiu por meses as investigações, por diversas vezes, sem a autorização do tribunal, sem autorização da terceira auditoria, segurando despachos de prorrogação de prazos por meses, enquanto a investigação continuava a bel prazer dos corregedores. E nós encontramos numa das partes da sentença da seguinte forma, abre aspas, nesse ponto, defesas apontaram em síntese que diversas ocorrências durante as investigações isoladas e conjuntamente configurariam nulidade do IPM. Ocorre que o Conselho Permanente de Justiça entendeu, por unanimidade de votos, que, embora indesejáveis, tais ocorrências configuram meras irregularidades, não sendo sequer ilegalidades. Eu pergunto a vossas excelências, a ausência de justa causa para a instauração de IPM é tratado como uma ocorrência indesejável? O prosseguimento de investigação criminal sem autorização judicial são meras irregularidades? Denúncias anônimas, sim, elas devem ser investigadas, é obrigação da administração. Contudo, já é pacífico nos tribunais superiores que o IPM ele não pode ser instaurado sem o mínimo de autoria e materialidade. E uma interceptação telefônica, que é uma medida invasiva, que a lei diz que deve durar 15 dias, sendo prorrogáveis, evidentemente, se previstos os requisitos de admissibilidade, foram usadas de forma indiscriminada por mais de 5 anos, restando, como já dito, apenas 6 áudios de cunho extremamente subjetivo em todo esse monumental período de investigação. Excelências, 7 anos de investigação é igual a 1/5 da vida operacional de um policial militar hoje em dia para se chegar num período para aposentadoria. E disso tudo se restou apenas 6 áudios que destruíram a vida profissional e pessoal do cabo. E um dos grandes problemas que nós vemos isso também é a falta de delimitação da conduta. O réu ele foi condenado pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que diz que é crime se associarem 2 ou mais pessoas para praticarem os crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e artigo 34 da própria Lei de Drogas. Nunca se delimitou qual foi objetivamente a ação cometida pelo cabo. Qual foi o núcleo verbal do tipo penal praticado pelo réu, no caso concreto. Os dispositivos mencionados, excelências, eles possuem dezenas de condutas diversas e em nenhum momento houve a delimitação na conduta do acusado. Nunca foi falado qual a conduta do cabo. Na sentença, o conselho justificou da seguinte forma, abro aspas novamente. É evidente, ficou extensamente demonstrado que em diversas oportunidades os 6 acusados restantes trocaram ligações entre si e com civis traficantes não identificados. Eu acho engraçado como ficou extremamente demonstrado, não demonstra nada. Só colocar isso não demonstra nada. E já é extremamente mal justificado, porque diz como que sabem que os civis são traficantes se sequer foram identificados. Como é que eu sei que fulano é traficante, mas eu não sei quem ele é? Isso por interceptações telefônicas? É um paradoxo isso. E por isso que nós sustentamos desde o início que a denúncia já nasceu inepta. E é um paradoxo muito grande ainda nas afirmações, avaliem, excelência, se em algum momento diz que o cabo fez isso ou fez aquilo. É somente os áudios em que situações de bico, a verdade é essa, que bico, comprovados, foram tidos como conversas para falar de tráfico. Brincadeiras entre os réus que trabalharam anos juntos, onde inclusive eles falam de bico, de dentro do bico, quantas vezes foi citado o nome Casa André Luiz? É o comércio onde quase todos, inclusive o fez e faz bico para aumentar o seu salário. Apelidos como moleque, menino, foram traduzidos de uma forma leviana pela Corregedoria como suposto traficante. O código QRU, tão utilizado na comunicação policial militar, era traduzido nas interceptações como dinheiro do tráfico. Conversas onde nem sabe-se com quem o cabo estava. Então, só por esses pontos, nós já temos aí a violação constitucional do artigo 93, nono da Constituição Federal e do artigo 315, parágrafo 2º do CPP. E demonstram, assim, a violação do artigo 77 e 78 do CPPM. Ou seja, que o IPM jamais deveria ter sido instaurado, que a denúncia jamais deveria ter sido oferecida ou recebida, e muito menos uma condenação baseada em 6 áudios subjetivos.
E com isso, nós também trazemos na peça apelatória a evidente e comprovada pescaria probatória que foi utilizada pela Corregedoria, o famoso Fishing Expedition. Durante 7 anos de investigação, não se chegou a lugar nenhum. E eu sei, porque eu fui oficial da Corregedoria da Polícia Militar, eu sei como é que é a pressão em casos de investigação desse porte. É pressão para todos os lados. Os oficiais eles ficam com medo, com vergonha de ter gastado 7 anos numa investigação que não chegou a lugar nenhum. E poucos têm a coragem de chegar no final e falar, depois de 7 anos, como é que eu vou justificar isso pro meu chefe? De chegar lá e falar, realmente, solicito o arquivamento. Não fazem. Então, de maneira consciente ou até, às vezes, inconsciente, há uma tentativa fervorosa de se comprovar o que se acredita, não o que a prova nos autos demonstra. O investigador apenas busca e se baseia em elementos que comprovem a sua tese acusatória. No próprio IPM, excelências, havia explicação e comprovação para uma série de pontos objetos de justificativa da denúncia. No próprio IPM, tinha áudios que contradiziam os áudios utilizados para acusar, mas jamais foram apontados pela Corregedoria, que apenas queria comprovar aquilo que ela acreditava. Isso tudo é algo que o grande doutrinador Alexandre Moraes da Rosa denomina como dissonância cognitiva. Porém, além de tudo, eu falei que às vezes é conscientemente e inconscientemente, foi provado e juntado na peça apelatória, vossas excelências podem verificar, que a Corregedoria teve sim o dolo de tentar forçar provas incriminatórias. Como o bilhete nos autos, juntado aos autos, que desapareceu. É um bilhete recolhido como prova, mas jamais apresentado. Esse bilhete, excelências, que diz que o com outro acusado, num específico lugar, recolhe do tráfico. Um bilhete amassado, fotografado pela Corregedoria, diz simplesmente isso. Até com termos e linguajar policial. E esse bilhete não se verifica lacre de apreensão, a defesa sequer teve acesso. Foi feito num período onde sequer se tinha autorização judicial para o prosseguimento da investigação. E esse bilhete, ele demonstra inequivocamente a maldade e a má-fé da Corregedoria em tentar forçar sua tese acusatória. Na certidão de diligência feita, o oficial coloca, às 16h37, abre aspas, durante breve refeição, na rua Doutor Roberto Domingos João Rósia, 65, Taboão, município de Guarulhos, padaria tal, pessoa não identificada jogou um papel com anotações onde são descritas condutas já apuradas no IPM. Em razão das características do estabelecimento, não foi possível identificar o responsável por ter jogado o papel com as informações, sendo material arrecadado em auto próprio. Chamou muita atenção que nem no ato de arrecadação de um objeto, que não existe, se conseguiu os próprios oficiais corregedores elaborar a transcrição de um bilhete errado, que eles dizem que existe. A transcrição e o bilhete, vossas excelências vão verificar que não batem. Agora imagine um oficial corregedor que está fazendo uma refeição no local de sua investigação, civilmente trajado, não pode nunca ser identificado, com certeza, está lá fazendo a sua refeição, um civil não identificado olha para eles, amassa um papel, joga, não fala se no lixo, se na cara deles, onde que jogou, e sai andando. Aí o oficial muito diligente, ele decide caminhar até o bilhete amassado, abre o bilhete e ó, não é que justifica exatamente o que há 4 anos atrás o IPM instaurado diz? E eles não conseguem falar quem foi, quem era, nem nada. E não existe. Não existe esse bilhete em lugar nenhum. Então, preliminarmente aí, nós já conseguimos demonstrar que se comprovou a ilegalidade da instauração do IPM, a ilegalidade do pedido e concessão das interceptações telefônicas, a inépcia da denúncia e a ocorrência clara de dissonância cognitiva nos corregedores e a utilização de pescaria probatória. E no mérito não menos importante, nada se provou. Contra o cabo se juntou apenas 6 áudios de apontamentos subjetivos, como já provado que em 7 anos não se chegou a materialidade nenhuma. Colocou-se 2 dos 4 encarregados do IPM que se limitaram a ratificar as informações que colocaram nos seus relatórios e, convenientemente, quando a pergunta era feita pela defesa, eles não se lembravam.
Juntou-se todos os acusados numa análise só e chegou-se numa pena, a qual forçou-se para chegar numa pena suficiente para a pena de reclusão. A dosimetria da pena, na primeira fase, das 8 circunstâncias judiciais, na circunstância modo de execução, alegando ser gravosa... Excelências? Me escutam? Oi, desculpa. Aqui, deu uma piscada aqui. Voltando. Na primeira fase, das 8 circunstâncias judiciais, na circunstância modo de execução, alegando ser gravosa, descrevendo o exato tipo penal que o MP acusou o réu. Abre aspas, por receber dinheiro para não tomar providências devidas no combate do tráfico de drogas. Fecha aspas. Aumentou-se sem justificativa legal a pena base de 3 para 5 anos de reclusão. E apesar de na segunda fase nada aumentarem, reparem, excelências, que o artigo 40 da Lei de Drogas permite um aumento de 1/6 a 2/3. E fundamentando-se na incidência de um inciso apenas, por um motivo inexplicável, o Conselho aumentou o máximo permitido legalmente. Eles aumentaram 2/3 da pena, que já estava erroneamente aumentada. E aí se chegou a um total de 8 anos e 4 meses, visivelmente buscando que os números atingissem o mínimo para um regime fechado, de acordo aí com o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Sendo que o máximo possível de se obter aqui seria uma primeira fase sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, e na hipotética situação forçando-se a condenação de que o réu teria utilizado-se de seu cargo público para cometer o delito, uma única justificativa, um único inciso do artigo 40 da Lei de Drogas, que aumentaria a pena em 1/6, e o que totalizaria aí 3 anos e 6 meses de reclusão, o adequado para uma pena em regime inicial aberto. Para concluir, excelências, desta forma, vem este defensor, sem prejuízo às minúcias levantadas de forma escrita na apelação, reiterar pela nulidade completa desse processo-crime, por ausência de justa causa para recebimento da denúncia, que por sua vez é uma denúncia inepta ao nosso ver, e das próprias interceptações telefônicas pela ausência de fundamentação legal. Caso vossas excelências não vislumbrem as nulidades que nós demonstramos e comprovamos, que avaliem sob a perspectiva paradoxal que acabou ocorrendo, de que a corregedoria, quanto mais se tentou provar o que não existe, ela provou a sua inexistência, absolvendo o cabo nos termos do artigo 439, a linha A do CPPM. Mas se mesmo assim vossas excelências duvidarem, tiverem qualquer tipo de dúvida, e a entenderem que 6 áudios subjetivos é o suficiente para condenar o cabo, que avaliem que há uma certa dúvida e que absolvam no 439 eco. Mas ainda assim, em caso de condenação, se vossas excelências estiverem convictos da condenação, que apliquem a correção da pena por nós apresentada, reformando a pena aplicada para 3 anos e 6 meses de reclusão com regime inicial aberto. E evidentemente, conforme entendimento pacífico nos tribunais superiores, que seja reconhecido o direito do réu, do cabo recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do presente processo. Agradeço imensamente vossas excelências pela oportunidade. Passo a palavra a vossas excelências e desejo uma boa tarde a todos. Agradeço ao doutor Felipe Vinícius Silva pela sustentação. Gostei do braçal que tem atrás aí de vossa excelência, aí DPM, né, que deu início aí à corregedoria, o DPM, né? Exatamente, meu braçal, excelência. Agradeço. Seja sempre bem-vindo aí às sustentações. Eu Obrigado. passo a palavra